Bom, bom dia a todos, né? Agradeço também a presença de todos aí. Eu fico à disposição para responder qualquer pergunta, né? Nesse momento. E fico à disposição de vocês. Pode. Rodrigo, acho que a primeira pergunta após o engajamento que a gente viu pelas redes sociais, até o pós-jogo, a cobrança de torcida, principalmente da torcida organizada, é o pedido da saída da diretoria. Como é que vocês estão encarando isso? E que, se tem alguma possibilidade, o que vocês encaram isso? Bom, Gustavo, é uma boa pergunta, né? Antes de responder se vai ter uma renúncia ou não, eu gostaria de falar sobre uma linha do tempo do Paulista. Essa linha do tempo começando desde a Parmalat, né? A Parmalat ela deixou uma herança para o Paulista, que o Paulista conseguiu ser vice-campeão da 1 em 2004, né? Campeão da Copa do Brasil com o pessoal da base nessa época. 2006 jogou uma Libertadores, né? E depois que acabou essa herança, esse saldo que ficou da Parmalat, o Paulista ali decaiu de uma Série B do Brasileiro para uma Série C. Então ele perdeu muita visibilidade e também as cotas que tem a competição. No ano seguinte voltou a cair, né, de uma C para uma D, até ficar fora do cenário nacional, perdendo o prestígio de imagem, vitrine e perdendo cotas, né? Depois o Paulista voltou a ter lampejos de sucesso da Copa Paulista. Em 2009 ele foi vice, 2010, 2011 ele foi campeão. Por quê? Pois nessa época ele estava na 1 do estadual, tinha cotas, tinha vitrine, jogadores tinham interesse de vir jogar no Paulista, né? E aí conseguiu ter esses lampejos. 2012, 2013 o Paulista caiu da 1 para 2 e depois a 3 até chegar na Bzinha. Eu me lembro muito bem, meados de 2017 aí, 18, chegaram até passar o cadeado no portão do Paulista. Uma entrevista do Zanata, o jornal de Jundiaí, passando o cadeado, falando que o Paulista não tinha mais solução. Na época, um empresário da cidade, o Mutodemarco, ele conseguiu bancar o clube aí 2, 3 anos, manteve vivo, mas não teve sucesso dentro de campo também, né? E aí depois, em 2019, estava se cogitando depois nem disputar a Bzinha. Foi feita a parceria com a Esportes dos Talentos, depois foi barriga de aluguel. Conseguiram o acesso e no outro ano voltou a ter o rebaixamento. Então, o que eu vejo de todo esse cenário, o Paulista com as próprias pernas, dificilmente ele teve sucesso. Sempre dependeu de parceiros, de ajudas externas para ele se manter firme, né? E aí, fazendo um comparativo com alguns clubes do interior, a mesma projeção que o Paulista, a gente viu o Mirassol vendeu um jogador, Luiz Araújo, investiu no quê? Estrutura, no CT. Vários anos se organizando. Hoje a gente vê um Mirassol aí lutando numa Série B do Brasileiro para subir para a Série A. Outro exemplo que eu dou também é o Botafogo de Ribeirão Preto. Se organizou muitos anos também numa Série B de Brasileiro. Um outro exemplo é São Bernardo. São Bernardo tinha poucas dívidas, um clube organizado. Veio lá o Roberto Graziano da Magro, comprou São Bernardo. Hoje a gente vê o São Bernardo brigando no estadual, na A1, nos mata-matas. A gente vê o São Bernardo numa Série C do Brasileiro brigando por uma Série B. Então, eu falo assim, de todos esses anos, quantos jogadores o Paulista vendeu e não se investiu numa estrutura no clube, nos alicerces? Porque só pensou no futebol e teve os lampejos e depois voltou a despencar, porque não teve uma estrutura sólida. Então, o trabalho que vem sendo no Paulista hoje é de dentro para fora, é montando os alicerces. Se a gente pegar o cenário que eu encontrei aqui quando eu assumi o clube, em maio de 2020, a nossa base tinha sido vendida a troco de um carro, no Sonata. Eu tive que pagar para ter o direito da base de volta, né? Dívidas com CPFL, tudo cortado a energia do clube. A estrutura do clube toda sucateada. A Federação Paulista, desde 2011, cobrando uma reforma do gramado.
Por 2 anos eu tive que pedir, pelo amor de Deus, para a federação, o presidente Reinaldo, para eu poder jogar a Bezinha. Então, assim, o trabalho que está sendo feito hoje no Paulista é de reconstrução, é de organização, para um dia chegar igual um São Bernardo, de estar todo organizado e poder ter um investidor via SAF, ou via investimento, ou via patrocinador. Hoje, a gente vê um cenário diferente aqui no clube. É lógico que a gente fica triste com essa não classificação. Isso aí dói no meu coração. Eu amo o Paulista, sou torcedor também. Mas a gente tem que pensar como gestor aqui no clube. Então, os alicerces que a gente está plantando aqui no clube hoje é um resgate das categorias de base. A gente conseguiu resgatar uma Copa São Paulo aqui, conseguimos resgatar o Sub-15 e o Sub-17, conseguimos trocar o gramado, que era uma pendência que tinha, fizemos várias reformas aqui no clube para poder viabilizar e poder mandar os jogos. Uma parceria com o Palmeiras, um clube que está no auge, um dos maiores do Brasil aí, lá na ponta. Eles filiar a marca Palmeiras com o Paulista é um carimbo de credibilidade. O Paulista hoje tem 75 apoiadores, patrocinadores, que ajudam com permuta e financeiramente, porque tem credibilidade. Eu não me lembro do Paulista ter tantos patrocinadores igual tem hoje. Então, assim, diante de todo esse cenário, eu confirmo a vocês que não tem renúncia da diretoria. Todos da diretoria mantêm firme, me dão esse suporte também de permanecer na presidência. Os patrocinadores também continuam no clube, nenhum falou que vai parar de ajudar, pelo contrário, estão incentivando, porque todos sabem do trabalho que está sendo feito. Lógico que a gente planejava ter se classificado, ter até batido no acesso, porque o trabalho que foi feito aqui esse ano, a gente foi um dos primeiros clubes a se preparar para a competição. Trouxemos um treinador que é o Roberval, que tem uma vasta experiência, identidade com a casa. Trouxemos jogadores que têm laço na divisão. Infelizmente, não deu liga. Até a 8ª rodada da competição a gente estava na zona de classificação. E nas últimas 4 rodadas o time perdeu. Jogos que não era para ter perdido, ainda mais em casa. Então, para a gente fica essa frustração. Mas não é por causa desse cenário que a diretoria vai pedir a renúncia. Pelo contrário, de tudo que eu explanei aqui, eu vejo um trabalho que está sendo feito de dentro para fora, de organização, e o trabalho continua. Rodrigo, você veio e a gente entende e consegue enxergar uma proposta de reestruturar o clube, colocar o clube em norte. Nós, pelo menos, entendo isso. O torcedor não entendeu isso, porque você não conseguiu passar isso para o torcedor. O torcedor, eu já estive do outro lado na arquibancada, e o torcedor ele é 1000% passional. O time ganhou, está tudo certo, o time perdeu, está tudo errado. O time classificou, subiu, é herói, perdeu é vilão. Então, assim, eu sei o sentimento do torcedor, eu tenho isso dentro de mim também. Mas, estando dentro da gestão, sabendo da realidade do clube, eu sei que o trabalho está sendo feito. Não só por mim, mas por todos os diretores, por todo mundo que está aqui dentro. Então, assim, é claro que é um momento triste, difícil, mas o torcedor é passional. E eu entendo também, porque eles não estão aqui no dia a dia. Quem está aqui no dia a dia é o pessoal da gestão, do administrativo. A gente sabe o que o Paulista precisa. A gente sabe as carências e as necessidades e o que está sendo feito. Por isso que a gente mantém firme e forte. Como é que ficou a questão agora? Tudo bem, vocês não pensam em renúncia, mas quais são os próximos passos? O primeiro desses passos eu queria saber com relação ao seu time. Esses jogadores já foram embora, o Barbosa já foi embora, tem jogador que é da casa, não é? Como é que ficou essa questão contratual, então, do futuro desses jogadores? E se esses jogadores que foram embora, ou talvez os que ficaram, foram embora com salários em dia, ou se teve alguma coisa atrasada, algum direito, algum enfim, como é que ficou essa situação? Sim. Isso é até bom esclarecer que o salário dos jogadores estiveram em dia em todo o campeonato, né? Estão em dia até hoje, né? E até com premiações também, em caso de sucesso, né? Até falando de valores mesmo, o clube tinha uma premiação de classificação de R$30 mil e uma classificação de acesso de mais 70. Então os jogadores teriam no mínimo 100 mil de premiação em caso de sucesso.
né? Além dos salários em dia e além de possíveis patrocinadores que poderiam engordar essa premiação, né? Agora, claro, interrompendo, não tendo a classificação, os jogadores que têm os contratos que era até o fim da competição, a gente faz um acordo, né? Então a gente faz um acordo e a liberação. E os atletas que são da casa, a gente vai procurar alguns clubes para fazer um empréstimo e deixar eles em atividade, né? Então essa é a ideia. A gente está monitorando alguns campeonatos. Um exemplo é a Copa de Santa Catarina, a Copa Catarinense, que ela começa em breve e a gente tem a intenção de colocar alguns jogadores lá. Tem a Copa Paulista também. Então dar rotatividade para os jogadores para depois voltar mais cascudo. Quantos são do Paulista e quantos são do Paulista que vocês vão emprestar e quantos vieram por contrato que vocês vão fazer o acordo? Então, até pegando pelo número de inscrições, né? Que nem teve a lista A, foram 21 atletas. Esses são os jogadores que vieram de fora. E temos 7 atletas que são da casa, né? Fizemos inscrição de 6. Um não foi inscrito, que foi o Bruno Pará, porque está em recuperação, né? Está terminando a recuperação dele. Então hoje a gente pode falar que temos 6 jogadores prontos para fazer esse empréstimo, né? Por isso para rodar. E desses jogadores de fora, alguns já foi embora ou eles estão por aqui ainda? Boa parte já foi embora, a gente liberou os atletas, né? Aqueles que moram no estado de São Paulo ou mais próximo, já foram liberados, né? Então o acordo vai ser por telefone e o contato, né? Em breve, mas já tem uma data de pagamento. E os jogadores que são da casa, a gente já está fazendo essas negociações com outros clubes, né? Hoje aqui no clube deve ter em torno de 10 jogadores, né? Que alguns que são fora do estado, que aí estão providenciando passagem aérea e demora um tempo a mais aí para ter essa liberação. O Roberval Davino já foi desligado, né? Porque era o contrato até o fim da competição, então ele não faz mais parte, né? A gente agradece o Roberval, um cara que tem uma experiência grande no futebol. Infelizmente não deu certo esse ano, já foi liberado. Outras pessoas da comissão técnica do futebol também já foram desligados. Então é um momento de enxugar os custos aqui no clube, né? O João, que é analista de desempenho, que trabalhou 3 anos aqui no clube, fez um excelente trabalho também, um baita profissional, mas hoje não faz mais parte. O Elvis, que é auxiliar da casa, também não faz mais parte. Permanece o fisioterapeuta, o Pedro, né? Porque ele já tem alguns atletas que estão sendo tratados, né? Infelizmente, mais um ano que a gente tivemos jogadores lesionados na reta final da competição, isso atrapalha demais. Perdemos o Pepe, lateral, o Filipinho, que mais em mente? O Gabriel Prado, que fez um bom campeonato no Mantiqueiro, o Arthur zagueiro. O Ítalo também ficou fora de algumas partidas. Então, assim, essas lesões também prejudicaram bastante. Mas o Pedro, fisioterapeuta, fica para seguir o tratamento e a recuperação desses atletas. Rodrigo, vocês já fizeram na página um levantamento. O que é que não deu certo a equipe? Foi a comissão técnica, as contratações, a falta de campo para treinar, enfim, não seria possível. Eu posso? Eu acho que... Por favor. A gente não pode também arrumar desculpa por um monte de situação. Então, falta de campo não foi, eu já até agradeço a prefeitura, agradeço ao Fernando lá do Primavera e do Nacional, que nos cedeu o campo também, a prefeitura de Cajamar, o secretário de Esportes Fabiano, que também várias vezes a gente foi treinar. Então falta de campo não foi. Toda a estrutura pensada para os atletas foi feita. Como o presidente falou, em dia, tudo certo, alojamento, alimentação, tudo foi pensado para os atletas pensarem exclusivamente no campo. Coisas que acontecem no futebol que são inexplicáveis. A gente fez um primeiro turno bom, classificados já para a fase seguinte. No segundo turno, infelizmente, deu essa caída muito grande. A gente não sabe explicar o porquê.
Mas tudo foi feito para os atletas, como eu disse, pensarem exclusivamente no campo. O futebol tem dessas situações, infelizmente. Né? Todos aqui acompanham, todos aqui são experientes, acompanham também futebol há muito tempo, sabem que coisas acontecem. Infelizmente não era o que a gente esperava. A gente fez tudo, como o presidente falou, desde do ano passado, pensando no acesso, com comprometimento e respeito com o clube. Infelizmente não aconteceu agora, mas a gente, como o presidente falou, a gente vai continuar com esse mesmo comprometimento, com o mesmo respeito, com muito trabalho, porque a gente tem certeza que a nossa hora vai chegar, a hora do clube vai chegar, porque tudo foi pensado em prol do Paulista Futebol. Se me permite, você falou, mas para mim está caindo dentro do campo o erro do Paulista. Eu não fico diretamente no treino, chego na última hora, né? Mas chego, né? O pouco que eu acompanhei no começo de treino, eu observei, e até comecei no elenco de quarta divisão, onde nós tínhamos até jogador de 17 anos, aquele lateral Marcinho, né? Jogador, aquele Rafinha, que foi lateral para o último jogo, 19 anos. Bom, é uma molecada jogando. Não faltou um pouco dessa comissão técnica, fundamento para essa garotada. Por isso, não conseguimos ter liga no elenco. Jogador perdendo bola na linha lateral, dando passe errado, enfim, não entrar muito na área técnica, até porque eu não sou da área. Mas será que não seria isso que aconteceu? Até o Wilson poderia responder, porque jogou bola, jogou muita bola, conhece. Não, eu creio que... Só para completar a pergunta dele, você vai ver que vai dar briga. Esses jogadores que vieram, como é que porque são jogadores, principalmente numa quarta divisão, é diferente você estar no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, que você vê os jogadores de todo o país jogando, você vai ver na TV, você manda um olheiro, enfim. Esses jogadores de quarta divisão, como é que eles vieram parar aqui? São empresários que enviaram o famoso DVD, né, que a gente fala, só os lances do DVD, vocês que conheciam, como é que esses jogadores vieram parar aqui? Isso tem a ver com... Sim. Não, respondendo essa pergunta, foram jogadores monitorados, jogadores que jogaram contra a gente no ano passado, Arthur, Michel, Gabriel, sabe, jogadores que nós fomos atrás também para vê-los, né? Então não foi um catálogo, né? Foram jogadores que tiveram êxito nos seus clubes também e por isso que vieram aqui para o clube. E agora, nessa parte de fundamento, do Marcinho, né? Você falou do Marcinho, que é jovem, o Marcinho é jovem, mas é um bom jogador. Rafael, 19 anos, o atleta já está na equipe profissional, então não foi fundamento, foram bons treinos, a gente fez bons treinos, bons jogos. Acontece no futebol. Se a gente for analisar erro de passe, a gente vai olhar o jogo do Flamengo, do Corinthians, que tem o Renato Augusto, um experiente, tem Giovanni Augusto, erra um passe também. Então, se for a gente olhar só o fundamento, a gente vai ficar aqui conversando e não vai chegar em alguma. Futebol acontece dessas coisas. O time não conseguiu. A gente lamenta muito, porque tudo que a gente pôde fazer, a gente fez para esses atletas. Mas, se me permite uma coisa, nas entrevistas que eu fui fazendo, por 2 oportunidades, o Roberval Davi, uma delas até eu vou citar, porque já não está mais aqui também, é o jogador Ferreira. Quando ele voltou ao time, eu fiz uma pergunta ao Roberval, está crescendo o menino, ele vai ganhar posição. Eu falei, não, o menino é bom, mas tem seus erros, tem suas falhas, tem muitas coisinhas para ser corrigida.
mas eu propriamente nunca vi uma correção de um jogador do Paulista. É o treino, posicionamento em campo, jogar a bola lá em cima, alçar dentro da área, mas ninguém ensinou ou explicou para o Ferreira, por exemplo, proteger a bola dentro da área, como se impulsar melhor, servir melhor dentro da área para cabecear uma bola. Erros foram apontados em cima desse jogador, e teve mais 2 jogadores. Mas eu nunca vi a comissão técnica trabalhar um jogador individualmente. E que eu entenda o que eu posso dizer um pouco de esportes, não digo um jogador de 25, 30 anos para lá, já sabe o que é. Mas o moleque desse aí faltou isso, e eu acho que isso tem muito a ver com a ligação. Eu acho que, bom, é a tua opinião, respeito, né? Mas foi feito sim. Eu estou direto lá no campo, eu chego mais cedo, vou mais tarde, saio mais tarde. Então acompanhei bastante, sim. Foram feitos, sim. Corrigiu, foram conversados. Eu conversava bastante também com os atletas. Elvis conversava bastante, João conversava, Roberval apontava assim. Jogo é diferente. Treino é uma coisa, treino você para ali, faz isso, faz aquilo, põe a bola desse jeito, você domina assim, chuta assim. No jogo é um segundo que ele tem para resolver a questão. Às vezes acerta, às vezes tenho certeza que dessa parte não faltou treino, conversas, enfim. Eu queria fazer mais uma pergunta. A gente, eu acho que tanto o Rodrigo e o Wilson já falaram, olha, mais ou menos a narrativa hoje que está, olha, a gente fez tudo que estava planejado, fez tudo certinho, mas deu errado. A gente ainda não conseguiu saber o que é que deu errado, porque se foi feito tudo certinho, imaginei que fosse dar certo, fez tudo certinho. Então eu queria fazer mais uma pergunta. O Roberval Davi, um cara que vocês mesmos já falaram, conhecem muito futebol, eu fui um cara que comemorei pela escolha dele, quando vinha havendo a troca, né? Quando houve a troca, por que houve essa substituição, né? No caso a troca, a demissão do treinador anterior, por que houve aquela demissão? Se vocês acham que, porque assim, aquele treinador ele já vinha na montagem do time, faltava 2 semanas, 10, 15 dias, alguma coisa assim para a estreia, trocou o treinador pegou o carro andando para poder fazer o que, ou seja, já ia mudar totalmente uma filosofia, um esquema de trabalho para um outro esquema de trabalho, com um time já semi-montado, e aí veio outro treinador e pegou o carro andando para tentar desviar o caminho para o caminho que ele achava melhor. Vocês acham que pode ter sido aí, não sei se um erro, aí vocês vão falar se foi ou não, por que dessa troca então ali aos 45 do segundo tempo, e se vocês acham que pode ter sido ali, não porque o Dorival é ruim, não é isso, não estou falando, eu comemorei que ele foi o escolhido, mas pode ter sido ali esse erro, digamos assim, porque daí ele já pegou o time já montado com jogadores que talvez ele não tivesse trazido, e aí ele não conseguiu fazer esse time responder ao que vocês planejaram para o Paulista? Bom, como eu comentei, o Paulista foi um dos primeiros clubes a se preparar para a competição, né? Eles trouxeram o Arão Alves e alguns jogadores foram indicados por ele. Fizemos 3 jogos treinos e os 3 saiu briga dentro de campo, mas briga fora do normal do futebol. Briga de sair na mão, né? E o último foi o mais grave, né? Foi nos sindicatos metalúrgicos, né? Aquela situação do Jabaquara, que antes de ter a confusão, o Arão Alves ele foi expulso do banco de reservas por xingamentos, arbitragem e tudo mais, e ele se negou a sair de dentro do campo. Isso incentivou ainda mais a confusão lá dentro de campo, né? E depois a gente sabe tudo o que aconteceu, a briga lá dentro, o jogador Jabaquara que foi para o hospital e tudo mais. Então, por conta da conduta que não cabe a um profissional do Paulista, foi desligado ele e os jogadores que arrumaram a confusão. Isso, você tem uma linha de planejamento, uma situação dessa. Esses que arrumaram a confusão eram os jogadores dedicados por ele?
indicados por ele. Então a gente tem que fazer uma curva nesse planejamento. É claro que a gente não gostaria de ter feito isso, ter uma situação dessa perto do campeonato, mas a gente tinha que fazer. Mas é importante dizer também que os 3 jogos treinos, né, o desempenho foi bem abaixo, combinando com 3 derrotas, e já vinha uma insatisfação crescente por parte da diretoria e da própria torcida, né? E a gente já estava olhando por esse caminho que não ia ser um caminho muito positivo, né? Então o que aconteceu nesse momento foi tentar corrigir a rota que estava dando errado, né? E voltando até a sua pergunta, né, foi feito tudo certinho e acabou dando errado. Aqui todo mundo tem a sua parcela de culpa. Eu tenho a minha parcela de culpa, o presidente tem, o Wilson tem e toda a comissão, e inclusive os jogadores, né? Não podemos esquecer disso, tá? Mas assim, todo time trabalha para ser campeão e todo time trabalha para ser efetivo dentro de campo, né? Futebol não é uma ciência exata. Eu tenho um sentimento de frustração pelo resultado dentro de campo, né? Mas também não posso deixar de olhar para trás e reconhecer todo o trabalho que foi feito para que pudesse ter dado certo, né? Para que tivesse dado certo, né? Então é mais nesse contexto, né? Todo time trabalha para colocar o time, todo clube, né, melhor dizendo, trabalha da melhor maneira para ter o êxito, né? Mas não é uma ciência exata. A gente, volto a frisar, né? Todo mundo tem a sua responsabilidade por tudo que acontece, de bom e de ruim, né? A gente não pode fugir disso jamais, né? Mas se você pegar o time e comparar com os outros times, estrutura, camisa, não poderia combinar nesse resultado tão pífio dentro de campo, né? Jamais esperaríamos isso e jamais deixamos de trabalhar para que isso tivesse acontecido. Porém, nos últimos 4 jogos, estranhamente, a gente viu uma queda de jogo mesmo, de jogo. No treinamento, não notávamos isso, né? O diretor de futebol pode até falar melhor sobre isso, que estava full time em todos os treinamentos, né? Chegava na hora do jogo, a gente tinha uma impressão de que não estava dando liga mesmo, como você mesmo disse, né? Só que até então estava. Então isso é uma coisa que a gente ficou muito chateado. Essa queda de rendimento na reta final, digamos, seria a culpada, até então todo o planejamento... Matematicamente sim. Até na zona de classificação ali, planejamento tudo certinho. Chegou nessa reta final, essa queda de rendimento, existe uma explicação para essa queda de rendimento? E outra coisa, nessa reta final, com essa queda de rendimento, houve alguma investida para tentar reverter? Sei lá, faltava 2 jogos, ou o último jogo, psicólogo, sei lá, houve alguma investida, alguma conversa, alguma coisa para tentar reverter essa situação? Deixa eu completar, aproveitando, em um dos jogos que ajudem a lembrar, logo após o jogo, teve uma reunião com os jogadores. Nessa reunião, os jogadores puderam falar o que estava faltando, por que estavam caindo de rendimento. O Roberto Lavino passou para vocês, olha, acho que o grupo está faltando isso, está acontecendo isso, que teve uma reunião, não souberam ser tratado, foi só puxar a orelha do jogador, sem saber o que poderia estar acontecendo entre eles. Sim, teve uma conversa da própria diretoria com os atletas e comissão técnica, né? Porque a gente viu que jogos que era para a gente ter vencido em casa não venceu e a gente buscou entender o que está faltando. Os próprios jogadores falaram, não está faltando nada, salário está em dia, comida boa, alojamento bom. Eles falaram, é a gente mesmo que tem que estar em campo e resolver. E além de ter toda essa estrutura, tem premiação financeira para eles conseguirem o objetivo, né? E da nossa parte, no jogo contra o Amparo, que era um jogo decisivo fora de casa, a gente montou uma logística de ponta. Os jogadores foram um dia antes, ficaram no hotel alojados para ter mais tempo de descanso, melhor ainda a alimentação, suplementação, para se adaptar com o clima da cidade. Então, assim, tudo que poderia ser feito foi feito para eles. Perguntou da psicóloga.
Da psicóloga, é até bom comentar, a gente tem uma psicóloga que fica interna no clube. Os jogadores têm essa psicóloga, tem dentista aqui dentro, pô, eles têm um dentista interno, faz o check-up dentário de todos os atletas. Tem um médico interno também, tem um fisioterapeuta aqui dentro. Então, estrutura não condiz até com a divisão, esse suporte. E a gente vê outros clubes que estão até na nossa chave, que treinava 3 vezes na semana, alguns até com salários atrasados e ganharam da gente, dentro de casa. Então é coisa que você volta também, nos deixa triste, a gente fica sem um pouco entender o porquê que a gente dá uma condição muito melhor e vê um clube com uma condição menor consegue ganhar da gente. Mas são coisas do futebol, né? É difícil explicar. E o que o Roberval Davi falou para vocês? Acabou. O que ele passou disso tudo? O Roberval ele saiu muito chateado daqui, né? Porque ele tem uma gratidão pelo clube, né? Que ele tem várias passagens, é um cara que ele ama, o Paulista também. Saiu muito decepcionado. Depois do jogo contra o Amparo, fora de casa, ele se colocou à disposição de demissão. A gente manteve ele porque faltava poucas rodadas, não tinha muito o que ser feito, né? Então a gente manteve o Roberval até o final. Até porque o ano passado, até por números, né, os times que trocaram os treinadores na primeira fase não classificaram, né? A gente tinha isso como base aqui interno também de estudo. Então, ele se colocou à disposição. Nessas últimas rodadas a gente manteve, até pelo conhecimento que ele tem dos atletas e tudo mais, e infelizmente não conseguimos essa classificação. Posso fazer? Pode, por favor. Só para a gente falar de futuro, obviamente tem a decepção com a queda, a frustração com a queda. A gente está no meio do ano, tem 6 meses até a virada, depois mais 3, 4 para o início de uma competição. Vamos colocar aí quase um ano do Paulista mesmo, sem uma partida oficial, sem atividade. Como é que vocês devem planejar isso? O que vai ser no Paulista este ano? Vai ficar sem time? Como é que vai ser? E por outro lado, se fala muito de uma parceria, SAF, enfim, vários investimentos. Isso dificulta ainda mais um time agora na 5ª divisão, que é ruim, a gente sabe que para a imagem é péssimo isso. Como é que vocês pretendem agora, um clube quase um ano parado, e na 5ª divisão, como atrair investidor? O que fica, vamos dizer assim, e não fica parado também ser o profissional, mas pra gente o campeonato do ano que vem já começou, monitorando atletas, monitorando um futuro treinador. Então a gente acompanha a conclusão dessa competição, tem o trabalho lá dentro da federação para entender como que vai ser essa competição ano que vem, né? Quando começa, para a gente fazer uma logística dessa competição, né? Tem as categorias de base, nossos sub-15 e 17 eles estão em treinamento, né? Fazendo peneirões, em atividade. Tem futebol feminino também, né? Sub-15 e 17. A gente tem também, isso fora o futebol, tem um relacionamento com a cidade. Cada vez mais a gente quer se aproximar do jundiaense. Então, só esse ano a gente recebeu mais de 1.000 crianças das escolas de Jundiaí, escola pública e particular. Recentemente a gente fez a 2ª corrida do Paulista, que teve mais de 900 inscritos numa corrida, todo mundo com a camisa do Paulista, andando próximo do estádio, estando aqui dentro. Também tivemos 2 festivais aqui dentro, um festival de rock e tal, e outro de uma festa nordestina, trazendo o jundiaense, a população para dentro do Jaime Sintra. Então isso também é um trabalho que continua, de trazer cada vez mais o jundiaense para dentro do estádio e convivendo aqui dentro do Paulista, em várias situações, tanto em eventos, quanto no futebol de base, futebol feminino. Então o trabalho não para. Paralelo a isso, a gente sabe que para disputar a competição ano que vem, o Paulista tem que estar com os laudos de estádio tudo em dia. Então você tem que ter um ABCB, você tem que ter um laudo da Vigilância Sanitária, um laudo da Polícia Militar, o laudo de Engenharia Elétrica, toda essa estrutura, melhorar ainda mais do que já tem aqui. Então, não para, na verdade, isso aqui continua, né? O clube continua com os trabalhos intensos, né? Mesmo sem ter o futebol profissional em atividade. Mas todo esse trabalho de logística e preparação se mantém. Olha, a Copinha, ela inviabiliza nesse momento. Porque para a gente ter uma Copinha, a gente tem que estar com o Sub-20 ativo agora. E para mim estar com o Sub-20 ativo agora, eu tenho que ter atleta alojado,
eu vou precisar de mais pessoas trabalhando tanto na cozinha, quanto na vigilância, quanto aqui na parte de comissão técnica, alimentação, custo de energia aumenta, água. Então é um custo que se começa agora e vai até janeiro, estamos falando de 6 meses. 6 meses vezes, pode pôr pelo menos mais uns 100 mil por mês aí. Estamos falando de 600 mil, mais o custo de uma copinha. Então estamos falando de quase 1 milhão para disputar uma competição de copinha. Que a gente corre o risco de jogar 3 jogos e não classificar. Aí você pega 1 milhão, você rasga, porque você não vai vender nenhum jogador, não vai ter nenhum negócio. Então, nesse momento, disputar uma copinha não fecha a conta. A não ser que surja um investidor que tenha interesse em disputar, mas dificilmente vai fechar essa conta. Isso seria interessante, você respondendo, na época de copinha, começar a trazer jogador que vai ficar para a quinta divisão? Vou completar também essa pergunta. Rodrigo, eu queria que você falasse, junto com essa resposta aqui, sobre a votação, sobre o Paulista ter votado, parece que a favor da criação dessa quinta divisão. E essa quinta divisão, aí dentro da pergunta dele a respeito de contratação, de chegada do jogador, a gente vê que, você falou, tem jogadores que vão precisar de passagem para ir embora de avião, porque são de longe, né? Então, para você trazer um jogador lá do PQP do Brasil para cá, ou mesmo do interiorzão do estado de São Paulo para cá, é uma logística, né? Exatamente, é um investimento que se faz, porque tem o salário do além, né? Tem o salário do cara e todo o investimento que se faz para trazer um cara de longe para disputar uma quarta divisão. Com um salário que a gente sabe que na quarta divisão é pequenininho. Numa quinta divisão, eu não consigo imaginar um cenário de um salário, um investimento igual ou maior, só pode ser menor. Fico imaginando, essa quinta divisão, se você já tem alguma informação sobre se vai ser sub-20, não sei o que, se vai ser adulto, o que vai ser, e se vocês pensam, de repente, num time regional, um time mesmo de jogadores que de repente já debutam no profissionalismo, Jundiaí e região, aglomerado, olhando aqui, ou se de repente até jogadores semi-profissionais que disputam campeonatos amadores na região, Jundiaí, ou seja, um time regional para poder baratear, até porque você também não tem como trazer um cara lá do fim do mundo para disputar uma quinta divisão. Sim. Então, a informação que a gente tem é que essa divisão, na verdade, a gente permanece, né? O que foi criado é uma divisão intermediária. Essa intermediária acima, a gente tem informação que vai poder ter alguns atletas acima de 23 anos, né? Essa que vai ficar os 16 clubes. A 4 continua só 23. A informação que tem da federação, o doutor pode até falar melhor. Mas só para me concluir aqui, sub-23 e alguns atletas profissionais nessa divisão intermediária. A que a gente está, vamos assim, e permanece, para você disputar ela, você precisa ter os laudos em dia, estrutura e condição financeira. Então, até pegando o gancho na resposta do Vaz, quando você vê uma Copa São Paulo, nos moldes que está o Paulista hoje, é melhor a gente monitorar os atletas e fazer parceria com os clubes que estão disputando e eu trazer esses atletas, do que eu investir e disputar. Que eu comentei, eu vou pegar de repente um investimento de 1 milhão e não ter um retorno. Então é melhor eu investir na captação de atleta e trazer com o perfil de uma divisão que a gente está. O Wagner tem uma boa influência dentro da federação, tem informações, tem acompanhado de perto, está fazendo um excelente trabalho na Federação de Bastidores e tem informações até mais detalhadas sobre essa situação. Bom dia a todos. Ontem nós ligamos para a senhora Cristina, que é diretora de divisões de competições. Está tendo um equívoco sobre esse nome quinta divisão. A Federação Paulista ontem nos informou que não existe esse nome quinta divisão, e sim uma subdivisão da quarta divisão, mesmo porque se tivesse uma quinta divisão, teria que ter um regulamento próprio para a quinta divisão. Isso não tem. A federação também está pormenorizando isso e tornando público que a quarta divisão ela vai ser subdividida, conforme o presidente falou. Ou vai ser uma Série A1 ou uma Série A2, ou seja, o Paulista Futebol Clube, ele continua sendo um time profissional.
De forma alguma nós estamos numa quinta divisão, porque não existe essa quinta divisão. Foi criada essa fantasia que infelizmente deu a entender que o time caiu, mesmo porque para criar uma categoria quinta divisão é feito um campeonato do ano que vem, aí sim o time cai. Então está sendo constituído o A1, o AB, que não foi ainda definido pela Federação Paulista, que será definido nos próximos dias ou para o próximo ano. Por enquanto está indefinido esse nome, se vai ser quinta divisão. Para a federação não existe, volto a afirmar. Ligamos ontem para a senhora Cristina, que é de divisão de esportes, lá da Federação Paulista, onde eu tenho as minhas defesas, eu faço as defesas pelo TJD e também sou diretor jurídico aqui do Paulista Futebol Clube, onde nós entendemos que o Paulista ele não caiu de divisão. Houve uma subdivisão em acordo entre os presidentes, para poder o quê? Filtrar e organizar o clube, que hoje tinha em torno de 36 equipes, que fica inviável ter uma organização. Esta parte técnica, posteriormente, nós podemos passar aos senhores como vai ser feito, mas por enquanto, por hora, a informação que nós tivemos ontem à noite foi exatamente isso que eu passei aos senhores. O que eles garantiram é que essa divisão que o Paulista se encontra, né, permanece no caso, ela continua sendo a Série B sub-23, continua sendo a Bzinha. O que foi criado foi essa divisão acima, né, essa divisão do acesso, que ainda é essa que o doutor quis dizer que eles não definiram ainda, se vai ser uma 4, se vai ter outro nome e se vai ter outro modo de competição. Para essa competição eles vão ter um conselho técnico, né, somente o ano que vem, com os times que comporem essa chave, né? E esses times que não atingiram esse acesso, no caso do Paulista, somente o ano que vem nós saberemos quem estaria apto a disputar e se teria até um quórum possível da competição, entendeu? Se não tiver, aí o Paulista não joga nada? Não, vai aí junta com o restante, entendeu? Aí então eu ainda gostaria, Rodrigo, que você explicasse. Eu imagino até que você já deu em algum momento, que nem você falou para nós, o ano que vem começou agora. Então assim, esse time que vocês vão montar o ano que vem, como eu falei, dá para trazer jogador lá da PQP para cá para disputar uma quinta divisão, que existe um investimento e você vai ter dinheiro para investir tanto assim para uma criação para disputar uma quinta divisão. Então eu pergunto, esse time vai ser montado com jogadores da região ou não? A estratégia é montada da mesma forma como foi feita agora? A estratégia é montar com jogadores que tenham qualidade, jogadores bons que vêm para resolver. Ele pode ser de Jundiaí ou fora do estado, mas que venha para cá para resolver a situação do Paulista. Para que vista a camisa, que honre essa camisa, que se dedique, que tenha tesão de jogar com essa camisa e ganhar jogos. De repente, até pela questão financeira, de investir e olhar mais. Não estou nem falando só de Jundiaí, eu estou falando em Campinas, eu estou falando aqui mesmo, justamente por uma questão financeira e até porque também tem jogador bom aqui. Né? Se for para trazer, tem jogador que veio de longe pra caramba, não jogou porra nenhuma. Eu digo assim, existe uma pretensão de repente, vamos olhar, já que a gente está numa divisão bem inferior, vamos olhar mais para a região e ver se a gente consegue montar aqui um time que a gente volte a... É que assim, Fábio, é um assunto muito complexo, mas quando a gente fala no jogador da região, aquele que se destaca, logo nas categorias de base ele já vai embora para os clubes da capital e não ficam aqui. Ele já vai embora cedo, né? Não dá tempo de você pegar um jogador de alto rendimento que está dando bobeira na região. Ainda mais que a gente está muito próximo da capital. Então qualquer jogador que se destaca ele já vai embora. Mas claro, esse monitoramento e os atletas que estão mais próximos de Jundiaí, isso ajuda demais a nossa logística. Ajuda muito, né? Mas na situação que a gente está e também pelo peso da camisa, o Paulista, a gente precisa de jogadores que venham e resolvam a situação dentro de campo. E aí, claro, isso é em conjunto com o analista de desempenho, com o diretor de futebol, com o próprio treinador e dentro do perfil de salário e capacidade que serve para o clube. Nesse sentido. Última pergunta aqui, eu vou voltar para o jogo de sábado.
obviamente quem acompanhou o Paulista nesse campeonato percebeu algumas coisas, e eu em particular percebi muito no último jogo, quando eu conversava, o time já estava ali nos acréscimos e viu que já era impossível conseguir reverter. A gente até comentou, aquela cena que é sempre muito comum quando um time cai, o jogador vai colocar a camisa na cabeça, de vergonha, vai sair chorando e tal. E quando acabou o jogo, a gente não notou isso. Os jogadores saíram como uma partida normal, sem valor nenhum. Eu gostaria de perguntar, e você falou agora na sua resposta, de questão de identidade, de tudo. Faltou isso nos jogadores? Faltou essa questão de identidade, de sentir o peso da camisa? Porque eu acho que a cena, no final da partida, mostrou muito isso. Uma derrota que levava o time para a quinta, ou sei lá qual divisão, e os jogadores saíram como uma partida comum. A torcida de um lado vaiando, xingando, e todo mundo seguindo a vida normal. Aqui mesmo, depois do vestiário, a gente esperava, vinha um cordão de segurança da Polícia Militar, e a gente teve, cuidado, tem torcedor bravo, e jogadores sempre dando risada e indo embora. Faltou essa questão de jogador em sentir o peso, o amor pelo clube, vocês sentiram? Olha, Gustavo, Aí eu falei, responder essa não, mas ele faz parte. Pode. Inclusive no domingo, não vou citar os nomes, mas eu encontrei jogador do nosso time paulista no Amador de Campo jogando, mas já estudando lá para uma vaga. Olha, Gustavo, essa é uma situação que dói no coração, porque eu sinto isso, que faltou tesão dos jogadores de se dedicar um pouco mais. É igual eu comentei, teve time que estava treinando 3 vezes na semana, salário que não estava em dia, veio aqui em Jundiaí e ganhou da gente dentro de casa. É revoltante, porque você dá todas as condições e os atletas não dão a importância, o interesse que a gente gostaria. Teve jogos que eu tive vontade de eu entrar em campo e buscar resolver a situação. Infelizmente não pode. Então, assim, realmente eu acho que faltou uma entrega a mais de alguns jogadores. Eu não falo todos, porque tem jogadores que sentiram, mas foram poucos. E isso deixa a gente extremamente chateado. Porque da parte de fora, eu vejo da minha dedicação e dos outros também, uma dedicação extrema de que a coisa dê certo. E aí você vê o cara que tem que resolver dentro de campo, não tem essa mesma entrega. Então, você se entrega e a outra parte que tem que fazer não se entrega na mesma frequência. Isso é muito triste, chateante e deixa a gente muito angustiado. Eu acho que faltou sim. Eu acho que a gente perdeu alguns jogos porque o outro time teve mais vontade de vencer do que a gente. Então, quando a gente fala de jogador no perfil para a gente trazer, é jogador que tem que vir aqui e saber que o Paulista é uma puta vitrine para ele. E se ele fizer história aqui, ele vai longe, com vários atletas. Quantos atletas não passaram por aqui teve sucesso, estão até hoje em grandes clubes aí no cenário nacional. Então o jogador tem que entender a oportunidade de vir aqui. O jogador que vem jogar no Paulista hoje, ele não vai ficar rico aqui. Ele vai ter as melhores condições para ele bater asas e seguir sua vida, mas primeiro ele tem que fazer o dever aqui em casa. E a torcida tem total razão de cobrar, total razão. Eu como torcedor cobrei muito também. Quando não tinha o jogador se entregando, eu cobrei demais. Então eu dou total razão para a torcida de cobrar, tem que cobrar mesmo. Porque a torcida também, ela sofre. Sofre porque o torcedor ele espera a semana inteira para assistir um jogo do clube, ela gasta dinheiro com ingresso, a torcida viaja para jogo fora, sofre também. E aí os jogadores não sofrem. Então é uma falta, uma balança que não é justa, né? Então, isso que você comentou, Vasco, que você viu os jogadores no domingo e tal, a interpretação que fica, os jogadores, deu certo, deu, se não der, tá tudo bem. E pra gente que fica aqui na cidade carregando, a gente que trabalhou todo esse tempo montando logística, a gente vai ter que pagar a rescisão desses atletas, que pagou o salário em dia, da psicóloga, da cozinheira, do porteiro, do pessoal do administrativo, como que fica? O torcedor, que vai esperar 1 ano para ver o time profissional voltar. Os jogadores daqui 3, 4 meses estão empregados em outro clube, vão estar jogando por aí. Então é coisa que a gente tem que buscar ainda mais esse aperfeiçoamento e trazer um jogador que tenha tesão de vir para cá e resolver o problema do futebol. Foi feito algum monitoramento sobre esse lance de aposta? Porque aquela expulsão, por exemplo, do Daniel contra o Amparo, para mim foi super estranha. Teve algumas jogadas que eu vi que um profissional de 5ª categoria não erraria. Houve algum monitoramento de vocês nessa parte aí? Porque há anos que eu venho percebendo isso. E quanto menor a divisão, mais chance de ter esse problema.
Sim. Antes de começar a competição, a gente teve 2 palestras aqui com os jogadores e comissão técnica, que teve o apoio da Federação, o Sindicato dos Atletas e a Interpol, que faz a investigação de manipulação de resultados. Então todos os jogadores estavam cientes da gravidade, de como é feito o aliciamento, quais as punições, né? E todo esse detalhamento. Então os jogadores preencheram um documento de ciência disso, uma palestra. Eu confesso, e não quero acreditar, né, que tem interferência externa, porque aí é muito mais grave e muito mais triste ainda, né? Eu não quero acreditar, mas que é estranho a gente começar a competição no primeiro turno com praticamente uma indicação de classificação e na reta final, faltando 4 jogos, ter decaído, né? Os outros clubes começaram numa frequência baixa e ergueram, depois começou bem e decaiu. Por quê? Então, espero, não quero acreditar que tem interferência externa, porque isso aí é chateante, aí você tem que abandonar o futebol mesmo, porque uma situação dessa é trabalhar e o jogador se vender, aí tem que parar. Inclusive, recentemente, a gente viu jogadores da primeira divisão, jogadores de Santos, Red Bull, Juventude, que têm salários altos e caíram numa dessa. As divisões inferiores pode correr o risco ainda maior, a probabilidade disso acontecer é maior, mas espero que não tenha acontecido isso aqui. Posso fazer uma complementação, por favor? Sobre a manipulação de resultado, como foi perguntado, o Paulista Futebol Clube fechou o contrato trabalhista com esses jogadores que estavam aqui. Nós entendemos que a partir do momento que um profissional assina um contrato, seja ele amador ou um contrato profissional, ele tem uma responsabilidade objetiva, porque ele é inscrito no BID, ele é inscrito na Federação Paulista, e se vier a acontecer alguma coisa, ele vai responder pela Justiça Desportiva, além dos atos civis e criminais. Então, ou seja, o Paulista está protegido tecnicamente e juridicamente, porque nós temos um contrato. A partir do momento que o atleta saiu daqui dando risada, ele já infringiu um código de ética desportiva, porque ele não teve um comprometimento profissional. Então, ou seja, o Paulista também entende que a todo momento foi feito todo o suporte jurídico. Em nenhum momento eles foram desprovidos de falta de informação. Essa manipulação de resultado está acontecendo na Série A1 e em todas as categorias, que estão devidamente sendo punidos. Conforme os procuradores do TJD estão sendo veemente punidos, até com a exclusão da prática desportiva. Então, ou seja, o Paulista, volto a dizer, foi informado aos jogadores sobre esse comprometimento profissional. Então, ou seja, nós não temos nenhuma dúvida que, se caso houver algum apontamento no futuro, certamente serão punidos em todas as esferas. Só uma pergunta dentro dessa agora, que é uma surpresa. De maneira oficial, o Paulista tem algum conhecimento, procurou protocolar algo para investigação? Ou é coisa de bastidores? Não, é coisa de bastidor. Assim, antes da competição teve essa conversa, essa palestra, né? Eu comentei Federação, Sindicato, Interpol, veio pessoas especialistas que monitoram essas situações. Então, assim, os atletas têm a ciência da gravidade e que existe mesmo essa aliciamento de atletas, né? Mas a gente não está falando aqui que teve. Eu comentei que eu não quero acreditar que teve, porque isso aí seria um desgosto gigantesco, né? De você trabalhar e os jogadores que tem que resolver dentro de campo se vender. Então é uma coisa que eu não quero acreditar, né? Mas eu tenho certeza que se teve alguma coisa ou não, a federação ela tem um departamento que fiscaliza isso, que monitora, né? Então isso aí eu deixo na mão deles fazer essa investigação. Da nossa parte, é mesmo a frustração de não ter tido a classificação e de faltar um tesão a mais de ganhar a partida, de se entregar um pouco mais, de dar carrinho, de dar cabeçada na trave mesmo, às vezes, para vencer uma partida. Presidente, chegando ao final aí da coletiva, deixo uma pergunta para o Thiago Batista, Esporte Paulista. Ele diz o seguinte: em 2021, em conversa com o advogado Álvaro Barbeiro, na apresentação inicial da SAF foi apresentado o sistema de cotas, que poderia diversas pessoas comprarem cotas por um valor determinado
e ter uma porcentagem dentro dessa SAF. Com a não venda da SAF para um único grupo e devido à queda de divisão do clube, esse projeto pode ser colocado em prática ou acreditam que a SAF tem que ser de um único grupo? Como está a questão da SAF dentro do conselho? Existe resistência por parte dos conselheiros ainda? Então vamos lá, por partes, né? Realmente tem um procedimento e um plano da SAF do Paulista. O que é? O Paulista tem uma organização de todos os processos do clube, trabalhista, civil, tributário. E a gente tem especialista em cada área que vai monitorando mês a mês. Muito dessas dívidas enxugou bastante também, nos processos que tinham sido pagos em duplicidade, ou cotas que estavam presas e foram liberadas para pagamento de dívidas. Então tudo isso foi enxugado. Tem um plano de investimento para um possível interessado em investir aqui no clube, né? Então esse processo, esse procedimento se mantém. Sobre a não classificação, eu acho que não atrapalha. Por quê? Questão de visibilidade, a mesma imprensa que cobriu esse ano vai cobrir o ano que vem, né? A mesma condições de você revelar um atleta é a mesma desse ano, né? De categoria de base é uma divisão só. Então as condições de SAF eu acredito que não sejam prejudicadas, né? Se mantém, né? Em relação ao conselho, a gente fica até um pouco chateado porque esse processo era para ter sido mais ágil e a gente teve investidores que perderam um pouco o tempo ali que a gente fala por conta de atraso de registro de atas. Teve uma situação que é até ruim falar, mas a gente dependia de uma assinatura de um conselheiro que o pai assinou e o conselheiro falou assim: meu pai falou para mim não assinar. E por conta disso, ficou uma morosidade para registrar essa ata, sendo que tinha investidor interessado e sabendo da situação. Pô, mas dependendo de um conselheiro que o pai não deixa assinar e com muito custo acabou assinando, né? Um outro ponto que eu gostaria de destacar dentro do conselho fiscal do clube tem membros da torcida organizada, que às vezes cobra a transparência. O cara é conselho fiscal, ele tem total liberdade de vir aqui, fiscalizar os documentos do clube e ele falar que fiscalizei, tá tudo certo ou não. Peraí, tem um ponto que eu gostaria de rever, gostaria de debater. Então assim, eu acho que falta uma união, o clube precisa de uma união entre os associados, entre o conselho e diretoria executiva, para que a coisa flua, todo mundo remando para o mesmo lado. Porque dentro dessa estrutura política, se tiver pessoas remando contra, a situação fica ainda mais difícil. Então a gente não pode ter atraso de registro de ata, ainda mais nesse momento, a gente precisa de investidor. A gente não pode ter atraso de registro de ata, a gente não pode ter problema de próprios membros de conselho fiscal não fiscalizar o que deveria estar fiscalizando e defender o clube nesse sentido. Então tudo isso daí, eu acho que precisa de uma harmonia e todo mundo remando para o mesmo lado. Tem muita oposição, está pesando muito para vocês. Posso fazer uma complementação? Eu não falo nem oposição, eu falo fake news. Pessoas que querem ver o mal do Paulista ficam plantando um monte de situações que isso realmente atrapalha. Eu vou dar um outro exemplo. Teve um conselheiro que ligou para os patrocinadores para questionar: o clube quer, para de ajudar o clube. Então assim, a gente dá casa querendo prejudicar. Será que essas pessoas realmente torcem para o Paulista? Né? Então são situações que chateiam bastante. Outro caso, fake news que eu retiro um salário X por mês. Eu tenho a aprovação do conselho que eu tenho direito a fazer uma retirada mensal. Mas faz quase um ano que eu não consigo retirar o valor que é aprovado por conta das contas do clube. Tem prioridade de pagamento. Então assim, muitas fake news que colocam alguns torcedores contra a gestão. E isso atrapalha tanto a gente quanto a família que também acompanha, os patrocinadores também que veem isso daí. Então assim, as fake news, eu sei que não é só aqui no Paulista, em tudo, na política, em outros clubes e por aí, né? Mas essas fake news uma hora tem que parar, porque atrapalha demais o clube. Apenas complementando sobre a SAF,
O Conselho Deliberativo nós tivemos há 2 meses atrás, porque assim, para que seja aprovado uma SAF, tem que ter a aprovação do Conselho Deliberativo. Isso foi feito de forma unânime, presente com o presidente, vice-presidente e todos os conselheiros. O que faltou foi colher as assinaturas, onde foi feito todas as assinaturas e registrado em cartório. Então, ou seja, não há nenhum empecilho sobre a venda da SAF ou uma oposição do Conselho Deliberativo. Então, as tratativas estão acontecendo através do escritório especializado, que é Barbeiro Advogados, que está fazendo essas tratativas. Então, não há nenhum impedimento, tanto do clube, a gestão administrativa, como os conselheiros. Então, o feito está sendo efetuado com os investidores, porém, nós não estamos ainda tendo um investidor que possa entender a gestão do futebol. Existe sim, conforme a informação do Barbeiro Advogados, ofertas, mas para ter um outro cunho que não é a área desportiva. Para vender o clube está muito fácil. Aqui é uma área muito promissora, uma área imobiliária. Porém, nós tivemos também na Prefeitura Municipal de Jundiaí para discutirmos sobre o tombamento, que há uns anos atrás foi feito alguns pedidos, porque nós temos um patrimônio de 114 anos, que é o clube. E foi através da presidência e a maioria dos seus conselheiros pessoalmente à Prefeitura Municipal, com o prefeito Luiz Fernando e o jurídico, para ver a viabilidade deste trabalho. Porém, isso não impede da SAF, apenas um momento histórico. Todos nós sabemos que o Paulista, e é notório, vocês podem entrar nos processos, nós temos 3 CNPJs. O CNPJ atual é administrado pelo nosso presidente. E os outros CNPJs, eles estão sendo quitadas as dívidas. Então, para o investidor chegar e comprar uma SAF, ele tem que conhecer o mundo que ele está vendo, para poder fazer um aporte nesse clube. O que nós estamos vendo hoje? Investidores imobiliários, que não há interesse do clube nesse sentido. O clube poderia ser vendido ontem. Porém, a gente está tendo essa prudência de manter a história viva do Paulista por um investidor que tem essa competência. No caso do Palmeiras, ele veio com essa intenção de fazer essa parceria e esse investimento caríssimo para cá, um gramado de alto rendimento, com uma estrutura que vocês viram, que é notória. Falta muita coisa ainda que o Palmeiras irá investir ainda no clube. Então, ou seja, não tem sentido nenhum nós vendermos o clube pela SAF através de um ramo imobiliário, e sim numa área desportiva. Existem investidores no Brasil, existem investidores fora do nosso país que há um interesse real de investir na área do futebol. Essa é a informação que eu tenho através dos advogados da Barbeiro que estão trabalhando exclusivamente com isso. Que também vocês têm o acesso de fazer qualquer pergunta a esse trabalho, né? Claro que toda pessoa que estiver ou querer ter alguma informação, ele vai assinar um termo de confidencialidade com o escritório, porque é uma tratativa de milhões, né? Então a pessoa tem que chegar lá, se identificar, e ela vai saber ter ciência de todas as tratativas. Presidente, não há possibilidade do Palmeiras nessa parceria, sem nessa subdivisão agora, né? Auxiliar com empréstimo de jogador, teste de jogador, enfim, a parceria com uma troca. Olha, Vaz, até para esse ano aqui a gente buscou não só o Palmeiras, mas outras equipes como o Flamengo, Internacional, o Wilson, né? Procurou nos clubes que ele passou, Atlético Paranaense. E assim, os clubes têm boa intenção em emprestar os jogadores. O problema é que o empresário do jogador não quer colocar o jogador dele que está numa estrutura de primeira de brasileiro ou colocar ele numa divisão inferior do Campeonato Paulista. Então, assim, o clube tem boa intenção, o empresário, o jogador não tem interesse em jogar essas divisões. Então, isso acaba inviabilizando esses empréstimos, né? Bom. Eu sou repórter esportivo em Jundiaí há 57 anos. A vida do paulista sempre foi na pobreza.
sempre na pobreza. Eu tive o privilégio de botar a camisa do Paulista para jogar Penélope e Martinelli. Eu participei do grupo do time do salário mínimo e ninguém ganhava quando o Paulista colocou 13 mil pessoas aqui no estádio contra a Prodentina com jogadores em sua totalidade do futebol amador de Jundiaí. Então o Paulista cresceu de uma tal maneira e acabou atrapalhando a própria história do Paulista. Então eu pergunto, o Paulista está vivendo nas custas de empresários desde 94, quando veio a Magnata. Eu cheguei a emprestar bola para o Paulista em 51 e 52, o uniforme do clube do meu irmão, o Paulista. Eu só não disputei com o time do salário mínimo, porque a clube chamou eu, fui trabalhar na clube e trabalhei 34 anos na clube, mas jamais esqueci a história do Paulista. Então ele foi rebaixado, e a geração de hoje não sabe, porque o Paulista não tem história, não foi escrito história. Ele foi rebaixado 11 vezes. E quando foi rebaixado em 78, eu avisei o presidente do Paulista, alguns diretores, para não liberar nenhum jogador de alto nível que foi rebaixado, e tinha jogadores de alto nível, porque a federação ia marcar um jogo extra em Campinas, no campo do Guarani, contra o Velo, porque eles estavam criando na fase intermediária. Antigamente era a primeira, a segunda. Aí, na criação da intermediária, eu falei, não venda, não dispense nenhum jogador, porque vai nesse torneio. Não, mas eu vou liberar. Eu falei, não faça isso, porque se eu fosse jogador do time amador, e o presidente do meu time fosse aceitar tudo o que acontecia na liga, eu falei, me dá um documento aí que eu vou embora. Não escutou eu. E olha, foi em 78, eu tinha 38 anos ainda, mas eu acompanho o Paulista desde 55. Estou com mais de 82 anos, 7 meses. Não liberou principalmente aquele que não poderia ser liberado, como um dos maiores goleiros da história do Paulista. Um dos maiores, o Edson. No mesmo ano ele foi para o Goiás e recebeu a bola de prata do Goiás, do Campeonato Brasileiro, a revista para cá. Liberaram mais 3 jogadores. O Paulista foi jogar contra o Velo, matou um, perdeu o outro, encerrou a carreira de muitos jogadores que disputavam o juvenil do time do Paulista, por causa que não estavam preparados nem para jogar no time profissional. Imagina você jogar um rebaixamento lá em Campinas. E o Paulista foi rebaixado em 2 meses, 2 vezes. Depois teve um outro jogo. Foi rebaixado em Embalo também. Fora dessa situação, quando o time foi montado em 62, vamos montar o time do salário mínimo, porque tinha 10 jogadores aqui no estádio e eu estava aqui dentro. Montaram, então precisa 3 pessoas que são mais importantes na história do Paulista para mim do que qualquer empresário que veio aqui para o Paulista. Por quê? O Enero Martinelli, ele salvou o Paulista em 59, que teve um rebaixamento contra o Santa Cruz e Santa Cruz do Rio. Se o Paulista perdesse, ele estaria na 3ª divisão e o Paulista não seria campeão em 68. Porque para subir em 68 ele tinha estado na 2ª, ele estava na 3ª divisão. Então são coisas que o torcedor não sabe, ele ficou grande demais. E ele foi rebaixado 11 vezes, 12 vezes, com dinheiro, sem dinheiro. Agora, tudo bem, eu acho que a culpa é de todos, de todas as diretorias. Só que eu nunca vi, quando foi rebaixado o brasileiro na Série B, eu estava no vestiário. Não tinha ninguém chorando lá. Quando foi rebaixado para a Série, eu estava no vestiário, que na época eu podia entrar. Não tinha ninguém chorando. Ninguém. Estava aí rebaixado ali na 3ª divisão, rebaixou na Série A1, Série A2, Série A3. Eu não vi nenhum cara chorando, por sinal, e eu via jogadores sorrindo. 84, o Fúvio, cara sensacional, eu aconselhei ele não pegar o Paulista. Como eu aconselhei você, Rodrigo, não pegue o Paulista, porque ser presidente de um clube
investimento altíssimo de 86 foi rebaixado dentro do Estado aqui. Então são coisas que a história do Paulista ficou grande demais. Cheguei a emprestar bola, emprestar uniforme. O Paulista chegou a participar da segunda divisão com 2 uniformes, com o amador fazendo a preliminar, se trocando com a camisa rasgada, bota no saco, o Jaboticabal Palmeiras com a camisa branca, teve que ver o saco de boca para baixo para entrar em campo. Então, 3 nomes que salvaram o Paulista para depois ele caminhando com o sucesso que chegou. Enero Martinelli, Bonassi, Pedro Moretti. Ali que foram feita a convocação da seleção amadora. 18 jogadores eram. A foto está lá. A foto está lá. Não, é só para isso, porque eu não quis se manifestar, fazer pergunta, mas o que dói é a história do Paulista. Ele foi rebaixado 11 vezes, 12 vezes. Agora hoje vai acabar o mundo. Você pode ver a semana, amanheceu alegre domingo. Eu estava assistindo o jogo da minha, eu achei alguma luz que iluminou a cidade e estava todo mundo alegre com o rebaixamento do Paulista. Então eu fico nervoso porque eu sou paulista. Eu sou paulista, eu vou ter essa camisa. O maior nome da história do Paulista é o Martinelli. Eu joguei com ele. Então são histórias que revoltam. Vocês têm razão, vocês estão jovens, só que eu cobro aquilo que eu vi, aquilo que eu participei. Só não fui rebaixado em 63 porque eu fui trabalhar na polícia, não ia ser rebaixado ali. Desculpe, eu queria ter um desabafo. Não, excelente, Cobrinha, tem a história viva aí na ponta da língua. A história do Paulista é que eu acho, calça na mão, vamos fazer mais uma colocação. Ele é tão grande que ele foi progredido, né? O pessoal não sabe de hoje. O Paulista hoje ele está onde ele estava em 48. Ele estava no futebol do interior. Primeira divisão tinha 11 times. Então a federação criou a segunda divisão para que subisse para completar 12 na primeira. O Paulista já em 51 ele estava na semifinal do Pacaembu. O Paulista em 57 decidiu o título com o Botafogo de Ribeirão Preto, na época lá em cima, teve que pedir dinheiro na cidade e fazer um jogo com o Corinthians para dividir a renda, para decidir o título, hein? É que depois, quando veio a Magnata, o Paulista tinha 10 jogadores. O time do Oeste Páscoa. Se eles não viessem, o Paulista não disputava o campeonato. Ficou um ano, não deixou dívida, pagou tudo. Quando chegou em 95, era o último lugar da terceira divisão. Mas por que a cidade não ajuda? Ah, mas eu Los Angeles, aí é moleza. Só que ele estava em Viseu, depois veio aí para lá, veio o Fute Talentos, veio os portugueses, e aquele projeto Pelé, enfim. Só que para vocês que são jovens, o Paulista é calças na mão. Paulista não é um time rico, nunca foi. Ah, mas não era o Paulista. Só na época do fundo. Aí o Paulista ficou puro. Então, tem que desabafar, porque eu fico doente muitas vezes de que sentar aqui, que sentei agora, e fazendo cálculo 12 rebaixamentos. Um time que tem história como o Paulista ficou hoje. Depois veio o Paranato, não era o Paulista. É que não era Bragantino. Chama de coisa, por exemplo, o Red Bull embora também para o motivo, acaba o Bragantino. Na dó, desculpa, porque. Mas viu, Cobrinha, só para a gente encerrar, ô Cobrinha, a sua colocação é muito importante porque mostra a história do Paulista. E hoje o Paulista é tocado por pessoas que são dentro do clube, dentro da cidade. E se naquela época tinha essa dificuldade, hoje é a mesma, só que, claro, na atualidade, né? Então, por isso que a gente preza muito para primeiro organizar a casa, para depois a gente ter voos maiores. Agradeço a todos aí, Gustavo, Luciane, o Fábio, o Vaz, a todos presentes aí, porque é muito importante a imprensa com o Paulista
porque hoje depois tem os patrocinadores, apoiadores, é graças a vocês que transmitem as informações para o torcedor e também vincula as marcas que patrocinam o Paulista, né? E também para passar a informação que é muito importante. Então sou muito grato a vocês aí e a gente espera dias melhores aí para o nosso Paulista. Obrigado.